A semana do Flamengo foi muito pesada. Sim. A gente teve a informação do Marinho, que se recusou a viajar para o Chile. Depois tem a informação do problema entre o Davi Luiz e o Gabigol. E aí ontem, a gente falando do Arrascaeta, foi aniversário do Arrascaeta. Parabéns, Arrascaeta. E no vestiário, a gente tem as imagens aí, ele recebeu um bolinho da galera no vestiário. Ele que agora faz bolo, né? E é verdade, ainda tem isso aí. Agora ele virou confeiteiro. Isso. E assim, eu acho que isso aí, e a gente vai repercutir aqui também a entrevista do Gabigol para a TV Globo depois do jogo, depois dessa questão, isso mostra que, querendo ou não, internamente, no vestiário, os caras, pelo menos boa parte deles, falam a mesma língua. Cara, assim, na verdade, eu acho que quando você tem uma situação de grupo, é natural que você tenha uma diferença, é natural. Sim. Que você tenha mais afinidade com o Igor do que com o Flávio. Normal. Fato. Às vezes você se dá muito mais pela empatia, afinidade, pela né? afinidade, pela forma de você conduzir. Tem gente que é mais calado, tem gente que gosta de falar mais. Isso é normal. E se tiver também o problema dentro do vestiário, dentro de um jogador com o outro, eu já participei de vários grandes elencos que tiveram problemas individualmente. Mas dentro de campo, eles não podem ter problema. Dentro de campo, eles têm que tocar a bola para o outro e correr um pelo outro e depois xingar se for preciso. Então isso foi demonstrado dentro do próprio jogo. Se tiver, não tem problema nisso, isso aí faz parte do processo. Só que dentro de campo não pode deixar a ideia trazer com que você fique de mimimi, não vou tocar a bola, e prejudicar a entidade. A entidade maior, o clube, ele não pode ser prejudicado. Aí sim, a partir do momento que for afetado dentro de campo, você analisar isso, a diretoria tem que tomar uma providência e começar a atuar. Sim. Se não tiver, como aconteceu no jogo, não importa se eles se abraçaram ou não, que foi o caso do Davi Luiz. A gente tem até a imagem aí, pode rodar a imagem aí. Não importa, isso aí, vai abraçar, legal. Mas isso aí foi mais demonstrar pro lado de fora que tá tudo bem. Mas mesmo se não tivesse abraçar ali, olha só, parabéns pelo teu gol, tô contigo. Sim. A gente não precisa ser amigo, mas tô ali, comemoro. Tá? Se respeitar, isso aí, se respeitar, porque esse que é o maior problema, não fazer dentro de campo o que tem que ser feito. Antes do Dorileu complementar, indo de encontro com o que você falou, quem também falou justamente não com essas palavras, mas a mesma ideia, foi o Everton Ribeiro na zona mista. Vamos ouvir o que falou o Everton Ribeiro. Nosso ambiente é muito bom, a gente sabe que o Flamengo gera muita expectativa, gera muita notícia e às vezes saem coisas que não são verdades. O nosso ambiente não tem nada que atrapalhe dentro de campo, que é o mais importante. Lógico, temos as nossas individualidades, como um grupo de 30 pessoas, um é mais chegado do outro, mas isso não tem problema. O que importa é estar trabalhando forte, correr um pelo outro, como corremos aqui hoje, e fazer o melhor para o Flamengo vencer. E é assim que a gente vai seguir forte, como sempre foi. Exatamente. Eu acho que o Everton, ele resumiu muito bem o que você tinha falado. E eu queria aqui também dar os parabéns ao Everton Ribeiro, porque ele, no pior momento do Flamengo na temporada, é o cara que bota a cara para falar. É sempre ele. É sempre o Everton Ribeiro. Seja num desembarque, seja depois do jogo, no campo, seja numa zona mista. O Everton Ribeiro é, de fato, um capitão desse time, um líder desse time. E ontem, a vibração dele, desde que ele entrou em campo, foi uma coisa também que me chamou bastante atenção. Então, é bom a gente frisar isso aqui, que não é só nos bons momentos que o Everton Ribeiro vai falar, não. Nos momentos ruins, ele também fala. E aí, Dorileu, eu te pergunto, a gente aqui na Band também tem... Sim, eu mesmo não gosto de você. Pô, eu queria dar uma moral pra tu. Eu falei que tinha mais afinidade com o cara. Calma. Tu tá vendo, Atis? Se controla aí vocês dois, Você tá vendo, Atis? Vamos entrar em um acordo aí, pô. Eu fui falar que eu tinha mais afinidade com o cara. Você arrebenta, pô. Agora eu vou jogar com a Atis. Agora eu vou... Tô brincando. Mas assim, é natural. É uma coisa que acontece, principalmente no mundo corporativo. Cara, isso desde a escola. Exato. Você tem uma turma de 30, 40 alunos, todo mundo se gosta, todo mundo se fala, todo mundo é o mesmo grupo? Não, gente, cada um tem um grupo, você gosta mais de tal pessoa, menos de outra. Daí você vai, trabalha a mesma coisa, seja ele no futebol ou na área que você atua.
Você não gosta de todo mundo do seu trabalho. Você que está em casa, Não você não gosta de todo mundo. Nem gosta. detesta que você gosta de todo mundo que você não gosta. É mesmo? Tem alguém que você não gosta aqui? Fala aí, tá bom. O Flávio, já falei, mano. Traíra. Depois do ar você fala mais alguma coisa aí. Traíra. Que não pode acontecer isso atrapalhar o trabalho, o desempenho, que é o que o Atilson estava falando. Pode ter grupo, com certeza tem grupo. Claro que tem. O Atilson participou de vários elencos, com certeza não tinha um grupo. A gente estava lembrando esses dias alguns grupos, assim, digamos, rachados, né? Tinha o Vasco lá na década de 90, no final da década de 90, com Romário e Edmundo. Depois teve o Flamengo com o Pet, com o Edilson. Sim. E eram times. Você olha os resultados, dentro de campo dava certo. Apesar de tudo, dava certo. Tem que acontecer isso, vai ter diferença normal, mas dentro de campo tem que dar certo. E sobre o Everton Ribeiro, é a função de capitão também, né? Sem não é dúvida. só a parte boa, não é só levantar a taça. Mas exatamente. Tem Isso que é botar a cara liderança. ali. Isso é Como liderança. fez o né? Nino ontem também, foi o único que Exato. falou do Fluminense. E ficou, ele esperou bastante tempo. A gente está vendo o gol do Gabigol, vamos colocar as aspas, a entrevista dele, essa foi a entrevista para o Eric Faria após o jogo ainda no gramado. Não concordo sobre uma possível nova era depois da vitória da classificação de ontem. Acho que o trabalho tem que ser feito desde os treinos, desde o ninho. Tem muita gente que fala muita M, e aí você sabe o que ele falou. Acho que vocês da imprensa criam algumas coisas e a torcida vem para o Maracanã com um pouco de má intenção com os jogadores. Isso nunca aconteceu aqui no clube desde a época do Diego, do Arão. Falam, a gente vai ter a segunda parte aí da fala dele, falam, tem problema da gente... Aí ele é perguntado, o Eric retruca ele, mas tem problema entre vocês, no caso o Gabigol e o Davi Luiz? Aí ele fala, tem problema da gente com vocês da imprensa, porque vocês criam coisa na cabeça do torcedor e começam a trazer coisas ruins para o clube, que os verdadeiros flamenguistas não podem acreditar. O Flamengo sempre é o nosso amor, a gente joga pelo Flamengo. O Flamengo não é Big Brother, com câmera, fofoquinha. Quando ele falou isso, eu confesso que eu dei uma risada. É um grande time. É o maior do Brasil, com jogadores de futebol atrás do sonho próprio e do clube. Eu vou jogar para vocês essa fala do Gabigol. Eu acho que ele tem razão em alguns pontos, mas eu acho que não é culpa da imprensa o mau momento do Flamengo. Eu acho que, por exemplo, a informação de que havia um problema interno dentro do clube não foi divulgado só pelo repórter X, pelo repórter Y, foi divulgado por 1, 2, 3, 4 repórteres, 4 jornalistas. Então, desses 4 jornalistas, a gente pode colocar quase todos eles que têm bastante fonte no clube. Então, não foi uma coisa inventada. Começa daí. Eu acredito que não tenha sido uma coisa inventada. Só que a proporção que isso tomou, aí eu acho que está errado. Porque, como vocês bem disseram, existem problemas em todos os locais, principalmente quando você está lidando com 30 pessoas, 30 jogadores de futebol dentro de um dos maiores clubes do mundo. Isso é natural. Só que eu vi isso também como uma resposta dele, não só para os jornalistas, mas para a torcida. Do tipo, acreditem em nós que nós vamos entregar a vocês. Acho que quando ele fala do Big Brother com câmera e fofoquinha, é até bom para trazer uma pitada de humor. Foi engraçado, foi uma boa sacada do Gabigol. Mas, de fato, as coisas não estavam acontecendo. Depois de uma classificação, é até mais fácil você poder desabafar dessa maneira. Mas, tomara que, de fato, o Flamengo não seja esse Big Brother. Tomara que, de fato, o Flamengo não tenha tanta fofoquinha que influencie dentro de campo. Porque o torcedor não merece esse tipo de coisa, né? Não, e assim, esse discurso de vocês da imprensa já é algo batido no futebol, né? Exato. O Abel Ferreira faz a mesma coisa no Palmeiras. Pois é, isso é normal. O Gabigol, enquanto capitão do Flamengo ontem, tem o dever de fazer isso mesmo, blindar o elenco, blindar o time. Mas foi o que você falou, né? Ele não chegou a negar que tem algum problema. Então, para quem assistiu ali a entrevista, viu ela completa, o Eric Faria, o repórter, insiste, mas tem algum problema? Tem problema vocês da imprensa e tal. Então, acho que é do jogo. O Eric fez ali da forma que tinha que ter sido mesmo, e o Gabigol tentou defender, blindar o elenco da forma que a gente já costuma ver no Brasil, muitas vezes passando a parcela de culpa para a imprensa, que estaria inventando, que estaria falando coisa demais. E é bom a gente frisar que o Eric tem uma relação muito boa com o Gabigol. Sim. Não foi pro lado pessoal, não, pelo contrário. Porque o Eric foi um dos jornalistas que divulgaram que havia um problema interno entre os jogadores, mas ele não citou nomes. Agora 2 situações, né?
O Roger Flores e o Caio Ribeiro, eles mencionaram há um tempo atrás sobre você dar fala para o jogador. Sim. Se você fizer um bate-papo, botar os jogadores aqui para mencionar sobre a imprensa, é lógico que eles vão falar, porque assim, ali eles têm família, têm parente, têm amigos, têm filhos, têm esposa, tem mãe, tem pai, tem avô, tem... Isso, quando é mencionado sobre a índole do jogador, principalmente, se a gente está aqui comentando sobre o jogo, a gente está falando sobre o aspecto que a gente está lendo, não no pessoal, a gente está vendo a parte técnica do assunto. E quando pega no pessoal, e aí eu me coloco dentro desse aspecto, eu recebi uma crítica há um tempo atrás, quando eu jogava, e aquilo me magoou muito. E eu não via programa esportivo, para exatamente não me magoar. E quem me passou essa informação foi meu sogro, que ele estava na casa dele assistindo um programa de televisão e o cara entrou dentro da casa dele para falar mal de mim. Naquele momento, ele ficou muito magoado. E até hoje ele vai ao estádio às vezes para xingar o fulano, para tentar agredir verbalmente a pessoa. E eu estive com a pessoa, não vou falar o nome porque não fica legal. Então assim, dar voz ao jogador foi exatamente o que aconteceu. O Eric, ele fez uma pergunta, a pergunta ela foi muito, acho que até informal, sobre a nova era, que quando ele bota ali, não concordo sobre a nova era, foi buscando sobre o jogo. Isso. Lembrando o jogo do Atlético Mineiro, que o Flamengo teve uma reviravolta, que o momento não era bom. O Flamengo tem um momento bom até hoje? Não. Até hoje, o Flamengo não tem um momento bom. Todas as decisões o Flamengo jogou e não conseguiu conquistar. Essa parte do torcedor junto com o jogador, ela está ainda em equilíbrio, não está em sintonia da melhor forma. Né? Sim, claro. Não tá, o torcedor ainda está em dúvida sobre o que o Flamengo pode vir a apresentar. A pergunta do Eric foi sobre a nova era. Vamos mudar a chave? Será que agora vai engrenar? Seria isso. Sim. A resposta veio com uma... Porque já vem com essa... semana, né? Não é dele, mas de todo mundo batendo em cima dele, dizendo que tem problema, que tem ele, que ele não fala com fulano, com o outro, que tem problema dentro do ambiente, por isso que não está tendo resultado. E aí ele quis tentar minimizar de uma forma para expressar para o torcedor que ali não tem problema. Sim. Então assim, vamos ver de acordo com o tempo o que vai acontecer. É isso. Isso que a gente vai querer ver, a postura do próprio time, porque quando está vencendo, venceu e foi legal, maravilhoso que todo mundo... Mas quando tem um problema ali, que aí você fala do líder, que é o Everton Ribeiro, de segurar, controlar, calma, vamos falar a mesma língua, aí sim que faz a diferença. O meu aspecto é que eu entendo que ele teve o desabafo ao vivo, porque ao vivo você não pode ter corte. Exatamente. E também saindo do jogo, né? De cabeça quente. Cabeça quente. Exato. Agora, ele sabe o que ele fala. Porque ele também está sentido de... Porque todo mundo bateu no Gabigol várias vezes. Muito. Que ele tá mal, que ele não sei o quê, tem que tirar ele. Pela disputa com o Pedro. E a torcida vaiou eles várias vezes, disputa com o Pedro tem que ser titular várias vezes. Um ano é a opinião de, o Pedro tem que ser, o Pedro é convocado, ele não é convocado. O momento do Pedro não é tão bom quanto o do Gabi. Então tem todo um aspecto dentro, emocionalmente, que traz essa fala do jogador. Que ele aproveita, agora é o meu momento, ao vivo. Se ele tem corte ali, com certeza não sairia. Sem Se dúvida. você está fazendo a gravação, com certeza não sairia a fala dele. Olá, jovens, olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram, ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!